Poucas séries me prenderam como Arcane. Apesar de não ter jogado LoL, o famigerado League of Legends, o universo me cativou, seja pela lore intrigante dos personagens e suas personalidades diversas, bem como os diálogos muito profundos e bem escritos, sem contar na animação, que é a expressão mais pura de arte. Cada frame parece uma pintura. Hoje falaremos sobre culpa, e mais precisamente como a culpa, não devidamente tratada e internalizada, pode nos trazer uma grande espiral de loucura, vícios e autodestruição. Só tema levinho, como já é de costume trazer para vocês. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Carol Zuchet e aqui falamos de games, livros, cultura pop e, é claro, os devaneios da minha cabeça. Dito isso, vem comigo para essa reflexão. Em Arcane, cada personagem carrega uma ferida, mas poucas são tão profundas quanto as da Powder, a garota que o mundo aprendeu a chamar de Jinx. Ela é o retrato de um coração que não suportou o peso da culpa e se partiu em 1000 pedaços. Essa é uma história de uma menina que queria ajudar e destruiu tudo o que amava. Mas mais que isso, é uma história sobre culpa, sofrimento e o que acontece quando a dor se torna a sua única forma de existir. O universo de Arcane se passa em duas cidades que coexistem, mas elas nunca se misturam, como água e óleo. Piltover, a chamada Cidade do Progresso, é o símbolo da ciência, da ordem e da riqueza, enquanto Zaun, o submundo esquecido sob suas pontes, vive à sombra, um lugar de fumaça, veneno e muita desigualdade social. Piltover olha para baixo com desdém, Zaun olha para cima com raiva. Entre as duas, um abismo social e moral. E é nesse abismo que nascem as duas personagens da história, a Vi e a Powder, duas irmãs órfãs que vivem entre o caos e a esperança. Elas são acolhidas por Vander, um homem que tenta preservar uma paz frágil entre os mundos, um pai em meio à guerra. Mas em Arcane, a paz ela é apenas o silêncio antes da explosão. Desde pequena, Powder quer provar o seu valor. Apesar dela ter perdido os pais, assim como a Vi muito cedo, ela tem essa necessidade de demonstrar que ela pode ser muito forte e que ela é útil. Só que a Vi, em contrapartida, como irmã mais velha, ela coloca a Powder, nesse momento, como uma figura muito frágil que é cuidar dela a todo custo, colocando como se ela fosse um bibelô. Em meio a esse tempo, ela se junta, elas se juntam com outros membros da cidade, outras crianças da cidade. No caso, o Maio, o Clegor. Eles são todos jovens, eles são muito sonhadores e teimosos bastante para acreditar que eles conseguem mudar o próprio destino. Mas em uma das missões, tudo dá errado. Essas crianças, é incrível como a série ela divulga isso, ela fala isso de uma forma muito tocante. Para eles tentarem se manter, tentarem ajudar, é muito mais difícil encontrar algum tipo de emprego formal. Eles acabam vivendo de pequenos roubos que eles fazem, do material que eles julgam bom, e a partir disso eles vão sucatear esse material e ganhar alguma coisa em cima. Então, um dia, eles invadem um laboratório em Piltover e despertam um poder que eles ainda não compreendem, que são os famosos cristais Hextech. Não vou entrar no mérito de explicar o que são os cristais Hextech, mas basicamente eles são um núcleo de energia que eles são instáveis se você não souber utilizá-los da forma correta. A tentativa de fuga deles termina em uma perseguição e caos. O Vander, o pai delas, ao saber que tanto jovens como as suas filhas adotivas elas estavam em perigo, vai até lá para tentar ajudar. Só que o estrago já está feito, o dano já está feito. A Powder, vendo aquela cena, desesperada para ajudar, ela usa uma dessas esferas Hextech que ainda não tinha sido devidamente manipulada da forma correta, então o cristal ainda estava muito estável, e ela coloca esse cristal em uma das suas invenções explosivas. E aqui é interessante porque a gente pode ver que ela é o tipo de personagem que ela gosta, ela é muito engenhosa, ela tem essa habilidade de fazer coisas, ela gosta de descobrir como as coisas elas funcionam, ela gosta de construir coisas novas. Então ela, além de ser muito criativa, ela é muito engenhosa. E qual que é o resultado disso tudo somado? Uma tragédia. O Milo, Clegor e o próprio Vander, eles acabam morrendo nessa explosão. E aqui um disclaimer, tá? Que o pai, na verdade, dela não morre, mas ele tem o seu corpo utilizado como receptáculo
e depois ele vai se tornar meio que um monstro. Porém, isso desencadeia umas outras discussões e eu vou me ater apenas que ela, nesse momento, a Powder achou, tanto ela quanto a Vi acharam que o pai dela havia morrido. E isso foi o suficiente para deixar a Powder muito assustada com toda aquela situação. Porém, tanto ela quanto a Vi, ela sobrevivem desse ataque. Mas o que resta é apenas um olhar de muito horror e culpa. Tomada ali pelo desespero, a Vi, ela grita com a Powder, porque em meio à cena de explosão, ela vê um dos dispositivos da Powder, que é muito preciso, dá pra saber que é o dela, porque ela costuma fazer alguns tipos de desenhos, então ela tem uma caricatura nas invenções que ela faz. Então a irmã percebe que aquilo era uma invenção dela. E ali naquele momento ela olha pra irmã e grita assim: você é uma maldição, Powder. Você não presta, é um saco, sabe? E esse tipo de palavra mexe muito com ela. Essas palavras, elas partem algo dentro dela. E a Vi, nessa explosão, ela acaba se escondendo da irmã, porque ela também perdeu o pai, ela perdeu os amigos, e ela também é só uma adolescente, então nesse momento ela não... É muito sentimento pra ela ter que processar nessa hora, então nesse momento ela fala aquilo de supetão, e quem nunca falou alguma coisa em meio a um momento de raiva e depois se sentiu arrependido. Só que logo quando ela dá aquele respiro, internaliza e depois vai conversar com a irmã, que apesar dela estar brava com a irmã, de entender que ela tem parte sim de culpa do que aconteceu, ela não iria abandonar a irmã, elas iriam continuar juntas. E ela vai de encontro com a Jinx, né, com a Powder. Só que nesse momento acaba que a Vi, ela é presa. Ela é raptada, né, pelos policiais ali de Piltover, e aí ela é levada pra cadeia. Ela vai passar esse tempo todo ali numa espécie de Alcatraz. Só que a irmã, a Powder, ela não vê. Então na cabeça da Powder, a Vi simplesmente olhou pra ela, disse aquela atrocidade pra ela, culpou ela e a abandonou também. Então a Powder, ela está não só com o peso de ter perdido o pai, ter perdido seus amigos, com a culpa de tentar ajudar e falhar miseravelmente, como ela perdeu a irmã, a única pessoa que disse que estaria com ela independente de tudo que acontece. E é ali que a loucura começa a ganhar profundidade, porque é aquele ponto, é um ponto de ruptura para a personagem. E é nesse momento que aparece uma outra figura, que é o Silco. Ele é um homem muito temido dentro de Zal, ele controla o submundo e as drogas de Scintilla. Também não vou entrar aqui nesse mérito o que é a Scintilla, mas basicamente ela é um tipo de droga que quando você aplica, você tem a capacidade de performar de uma forma diferente, você perde parte da sua sanidade, mas você fica muito mais forte, fica muito mais rápido, fica com os reflexos muito mais aguçados e você precisa continuar se injetando sempre porque essa droga ela vai criando uma espécie de codependência com o seu corpo. Tanto é verdade que ele controlando esse tipo de substância é isso que dá poder a ele. E essa mesma substância que dá poder a ele vai destruindo a vida de muitas pessoas dentro da própria Zaun. O que é trágico. Ele vê a Powder não apenas como uma menina perdida, mas como um reflexo do seu próprio sofrimento. Então Silco acolhe, molda, e ele utiliza desse momento que ela tá muito frágil emocionalmente e acaba utilizando ela como uma espécie de peão dentro da sua gangue, por assim dizer. E assim a Powder morre, no caso nasce a Jinx. A Jinx ela é uma nova identidade construída sobre o entulho da culpa. A Jinx já não tem o rosto de uma menina inocente com esperança. O Silco cria a Jinx como sua filha, mas ela nunca se liberta de fato do passado. E, assim, um disclaimer meu aqui, eu acho que o Silco, da maneira dele, apesar de eu não gostar do personagem e eu ter muitas divergências com relação a ele, eu acho que do jeito dele ele gostava da Jinx. E a Jinx também, do jeitinho dela, gostava do Silco, mas como é uma relação muito complicada, não é só uma relação de pai e filha, e ambos eles vêm com uma bagagem emocional muito grande e com objetivos muito distintos, eu acho que a relação deles vai ter um ponto de ruptura também.
Mas eu acho que do jeito deles, eles acabavam se completando nesse momento. E acho sim que apesar do Silco não ser uma pessoa legal, ele gostava da Jinx da maneira dele. Claro que eu tenho a certeza de que ele manipulava ela também, que ele utilizava da engenhosidade dela, da criatividade dela, do fato dela não ter família, para os objetivos próprios, isso eu não irei negar. Mas ela acabou sendo também uma pessoa que via ele mais do que só um carrasco, tá? Os fantasmas dos amigos que haviam morrido dela, né, do Milo, do Clegg, continuam aparecendo para ela e é engraçado porque parece que eles zombam dela. Então toda vez em que às vezes ela tá tendo um monólogo interno com ela mesma, aparecem eles zombando, acusando, rindo dela. E ela os ouve, ela conversa com eles, ela constrói brinquedos que imitam as suas vozes, ela tem uma espécie de altarzinho, meio que um memorial com eles ali. Então assim, apesar dela ser a Jinx agora, ela nunca conseguiu superar esse episódio traumático que passou da vida dela. É como se, ao transformar o trauma em uma brincadeira, ela tentasse se proteger da dor. Mas o riso da Jinx é só o eco de um grande desespero. Como escreveu Soren Kierkegaard, a culpa é a dor da alma por não poder apagar o passado. Cada explosão, cada invenção é uma tentativa de reescrever o momento em que tudo desmoronou. Mas o passado não tem como ser apagado. Ele vai se transformar em uma sombra e passa a viver dentro dela. Enquanto Piltover cresce e brilha com o progresso da ciência, o Silco alimenta um sonho de revolução. Ele quer libertar Zaun, torná-la independente e promete um novo começo para os esquecidos. Mas sua revolta nasce já contaminada pela própria ganância e pela sede de poder. Jinx se torna seu braço direito, sua arma mais poderosa e ao mesmo tempo instável e eu ouso dizer que de certa forma uma fraqueza dele. Ela destrói, mas ela acredita estar salvando Zaun. Mata, mas acredita estar protegendo o Silco. Tudo isso por um senso de lealdade e de pertencimento que ela já não tinha e agora ela tem. Zaun vê Piltover como o opressor, o inimigo que rouba sonhos e vidas. Mas o verdadeiro inimigo da Jinx está dentro dela. O peso do que ela havia feito, o vazio que se perdeu. Anos depois, a Viola é libertada da prisão e volta para Zaun. Ela quer reencontrar a irmã, resgatar a menina que um dia ela amou. Só que quando ela encontra a Jinx, ela já não é mais a Powder. Agora ela é só a Jinx, que é uma mistura de culpa, medo e fúria. Então ela encontra uma pessoa totalmente diferente daquilo que ela havia conhecido antes. Aquela irmãzinha frágil e inocente já não estava mais ali. O reencontro das duas, ela é um espelho rachado. A Vi vê o que perdeu e a Jinx vê o que nunca mais poderá ser. Ela quer acreditar que ainda existe amor, mas inconscientemente ela teme que tudo isso vá se repetir. A Jinx, ela quer ser aceita como ela é e ao mesmo tempo ela pune a si mesma por tudo que ela causou. Então, de certa forma, ela acaba destruindo, se auto-sabotando. Se alguma coisa de bom acontece na vida dela, ela meio que inconscientemente acaba por sabotar a si mesma e destruir as coisas, porque inconscientemente ela acha que ela não merece aquilo e que ela não é digna daquilo. Então ela se sabota. E a dualidade entre esse amor e destruição consome ela por completo. Na cena final da temporada, a Jinx ela prepara uma mesa de jantar, um encontro macabro entre a Vi e a Caitlyn. A Caitlyn ela é o par romântico da Vi. Metade do sonho, metade ameaça. Entre lágrimas e risadas, ela pergunta: "Você vai me amar, mesmo que eu seja Jinx?" E essa é a pergunta central da sua existência. Não é sobre perdão, é sobre identidade, sobre ser aceita, mesmo depois de tudo. Mas quando percebe que não há volta, Jinx decide. Ela dispara o míssil Hextech em direção ao conselho de Piltover. E aí ela manda a cidade pelos ares. É o fim de Powder e é o início do caos. A Jinx, ela não busca por perdão. Ela vive do sofrimento porque é o único elo que liga ela ao passado. E ela se culpa de uma forma que a culpa define o que ela é. Como escreveu Rubem Alves, a dor é o modo como a alma desperta. E é o que nos obriga a sair de quem éramos para descobrir quem somos.
E foi exatamente isso que aconteceu com a Jinx. A dor a despertou, mas ela não soube o que fazer com ela. E em vez de utilizar da dor para se curar, para tentar melhorar, e por meio do sofrimento tentar achar algo de positivo, ela encontrou só o caos. Em vez de redenção, o vazio. Ela se tornou o próprio reflexo da destruição que tanto ela tentou evitar. E aqui eu parafraseio Dostoiévski, meu escritor favorito, que acreditava que o sofrimento não é só o que nos torna humanos, mas também o que nos destrói quando a gente não encontra sentido no nosso sofrimento. Em Crime e Castigo, ele escreve: sofrer é a única causa da consciência, mas Jinx nunca encontra consciência, apenas dor. Ela é o resultado de um mundo desigual, de um sistema que transforma inocentes em armas e vítimas em monstros. Entre Piltover e Zaun, entre luz e sombra, ela é o produto inevitável de uma sociedade bipartida. Uma criança que tentou ajudar e por isso mesmo foi condenada. Em Arcane, Jinx ela não é o vilão da história. Ela é simplesmente o espelho de uma humanidade em ruína. A lembrança de que todos nós carregamos uma Baldur dentro de nós. E que às vezes basta um erro, uma palavra, uma perda para que essa menina nunca mais volte. Eu vou dizer que foi muito difícil no começo de eu criar a identificação com a personagem, porque eu achava que a Jinx ela só era uma maluca. Mas depois de fazer toda essa análise e poder entender a Jinx, eu passei a gostar muito mais dela. E pelo contrário, passei a me identificar com ela. E o jeito com que a série ela faz a narrativa, não só dessa personagem como dos outros, mas principalmente da Jinx, que é o foco do nosso vídeo, ela faz com que a gente crie esse ranço dela no começo e que depois, aos poucos, a gente vai criando empatia e entendendo as motivações da personagem. Tanto que, não vou dar spoiler, mas ao final da série, ela tem um arco de redenção e esse arco fez com que eu amasse ainda mais a personagem e gostasse ainda muito mais dela. Então, se um dia, Jinx, eu não gostei de você, nunca existiu. Eu peço desculpa, mas nunca existiu. Se você gostou do vídeo, eu peço, deixa o teu like, te inscreve. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e um cheiro.